Boa noite a todos. Quem está aqui conosco hoje é a Ana Lúcia Cantley. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, Ângela. Obrigada por me convidar para estar aqui com vocês. Olha, o prazer é nosso, nós é que agradecemos a sua participação. A Ana vai fazer as nossas vibrações finais. E hoje, então, nós vamos nos adentrar dentro de um tópico muito interessante, que eu acho que é muito convidativo pelo momento que a gente vive, né? Relações e família. Então, antes da gente começar, a gente vai fazer a prece. Faz a prece para nós, querida? Faço. Obrigada. Então, vamos sentindo, dependendo de qualquer pessoa que esteja nos assistindo agora nesse momento, e nós mesmos sentindo a nossa presença, presenciando realmente esse local que estamos sentados e nos conectando neste momento com a figura majestosa do Mestre Jesus, pedindo a Ele que derrame suas bênçãos luminosas sobre todos nós e que Ele possa nos inspirar e nos dar o suporte necessário para o entendimento da lição de hoje, de todos os estudos que vamos decorrer hoje aqui nesse encontro. E assim, Mestre amado, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Então, aqui nós vamos dar as boas-vindas para Luísa Marques Medeiros. Boa noite, Luísa. Prazer ter você aqui conosco. E a gente, então, vamos começar, então, esse tópico que Joana traz com tanta propriedade, né? A gente sabe que a Joana enfatiza muito esse parecer sobre sociedade, sobre a família, né? Porque isso é que vai mudar o nosso planeta, né? Quando nós aprendemos a viver como seres evoluídos, respeitando os outros, trazendo as leis de Deus para dentro das nossas consciências, né? E esse tema toca nas nossas questões mais íntimas. Peraí, eu vou só botar você no mute, Ana, porque não faz barulho aqui. Toca nas questões mais íntimas, porque diz respeito a tudo que a gente vive em família, como pais, com os filhos, com companheiros, companheiras, e assim por diante, né? E as dificuldades que a gente vivencia, que vão estar sempre relacionadas com essas questões. Então, vejamos que a maneira que a mentora a Joana traz inicialmente, então ela começa falando no seu livro Vida, Desafio e Soluções, ela diz que no início a vida na Terra enfrentou-se enormes desafios, desde as temperaturas elevadas, convulsões geológicas incessantes, os gases venenosos que pairavam na atmosfera, tudo nessa época era um caos. O planeta estava se ajustando. Nesse período, o planeta terrestre não existia ainda vida. E lentamente o psiquismo existente, na imensa geleia que envolvia a orbe, desceu às intimidades das águas abissais, dos oceanos, dando início às primeiras moléculas. E é no livro Caminho da Luz, onde Emmanuel
vai completar com mais detalhes essa fala de Joana. Então, ele fala: quando serenava os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do pensamento. Então, a gente sabe que tudo é no pensamento, tudo começa no pensamento, e que o nosso pensamento tem forma. Então, Jesus, com seu pensamento, os intérpretes divinos, viu-se, então, descer sobre a terra das amplidões do espaço ilimitado, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí, algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se então observar a existência desse elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estava dado os primeiros passos no caminho da vida organizada. E foi com essa massa gelatinosa nascia na órbita o protoplasma, o conteúdo celular vivo. Então, lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Ali, aquela primeira célula unicelular, lá no fundo do oceano, foram e milênios desenvolvendo, passando por todos os reinos, para que fosse criado os primeiros homens. Olha que coisa linda, né? Quando a gente pensa, não é maravilhoso isso? Criados simples e ignorantes, todos nós. Não existe privilégio nas leis divinas, né? Achar que uma pessoa, que Jesus já foi criado como ele é. Não, ele foi criado exatamente igual a nós. Então, decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas unicelular se associavam para a vida celular em comum. Elas formavam colônias e em obediência aos planos de construção definitiva do porvir. Então, essas células unicelulares, elas foram evoluindo, aonde depois elas se transformaram em células com mais propriedades e foram dando ali, através dos materiais que eram alimentados aqui naquele oceano, aquela sopa nutritiva, essas células, elas foram se desenvolvendo e tomando outras formas e gerando, como Joana depois lá na frente vai dizer, mais de 100 bilhões de espécies, né? Então, no mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Então, todo o começo do nosso planeta, ele teve o início nesse processo maravilhoso do amor de Jesus por nós, né? Então, ela continua que os reinos vegetal e animal parecem confundir-se nas profundidades oceânicas. Não existia forma definitiva, nem expressão individual nessa sociedade de infusórios. Então, essas células, elas ainda estavam muito primitivas, não se tinha ainda uma forma estabelecida, né? Então, ela fala, milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços de elaboração paciente das formas. Então, foram milhares de anos para que essas células fossem se desenvolvendo e criando forma.
Então, o Espiritismo traz essa união das teorias evolucionista e criacionistas, que são as duas teorias que buscam explicar a criação e a evolução da vida e do universo, nos explicando a origem de tudo e que tem origem na criação divina, que dá o início a essa caminhada de espécies. E Joana, então, diz que dali segue-se 2 bilhões de anos. E aí a gente tem o ser humano, com todos os avanços tecnológicos que a gente conhece, os avanços morais que ainda deixam muito a desejar, né? Mas, se comparando com o início, nós progredimos muito, né? E Joana continua dizendo que a vida vai triunfando sobre o meio hostil e as espécies, as dezenas de milhares de espécies surgiram, se desenvolveram, desapareceram, repetindo-se os ciclos de periodicidade de aproximadamente 100 mil anos. E as espécies, então, vão trocando, vão desaparecendo, e assim a gente vai tendo a possibilidade de ir evoluindo, se lapidando devagarzinho, né? E Joana diz que é inexorável o aprimoramento das formas que envolve o psiquismo. A forma material que envolve o psiquismo vai lentamente se aprimorando, conforme a necessidade desse mesmo psiquismo de poder se manifestar e poder ir desenvolvendo. No suceder dos ciclos da evolução, as conquistas e os prejuízos de cada experiência se refletem imediatamente posteriores, exigindo maior contribuição do ser para se depurar e desenvolver outros segmentos que nele jazem, aguardando oportunidade. Então, cada situação que a gente vive vai refletir na próxima vida, de reencarnação em reencarnação, e cada vez mais exigindo que nós participamos desse movimento de oportunizar questões internas, crescendo como seres em evolução, sempre aproveitando oportunidades de crescimento. É justamente aí quando a gente começa essa caminhada de livre-arbítrio, começando então a participar desse movimento de trazer à tona nossos potenciais divinos, aí é que a gente vai ter os impedimentos, a expressão da vida que vão se relacionar com o doméstico, com o social, com o afetivo, o econômico do interrelacionamento pessoal, né? Então, a gente vê que a gente foi progredindo através das reencarnações, e agora a gente já somos seres sociais, né? Apesar de ser uma sociedade que ainda requer muito buleiramento, mas nós estamos, através, como ela diz, através das reencarnações, a gente vai se melhorando. Então, comecem, então, as nossas dificuldades aí, repetido por atavismo, automatista das mesmas experiências, especialmente naquela que a gente fracassou. A gente tende a repetir tudo aquilo que a gente viu do funcionamento do próprio inconsciente, que vai trazendo à tona aquilo que não se conseguiu elaborar. Aí a gente vai repetindo, até que a gente aprende e aí a gente avança, né? Mas é esse sistema, a gente vai aprendendo pelas repetições dos nossos erros. A gente erra,
a gente aprende que aquela maneira que eu escolhi não foi uma escolha feliz. Então, eu já aprendi que daquela forma não é bom. Então, eu mudo. Eu aprendo ali aquela lição. Então, ela vai falar que numa só vida a gente vivencia isso. O mesmo tipo de relacionamento, a gente namora sempre com o mesmo tipo de pessoa, tem sempre os mesmos tipos de dificuldades, a gente vai se colocando em situações que se repetem, e através das reencarnações, também a gente vai se deparando com as mesmas circunstâncias, para que a gente possa superar aquilo. Então, é sempre assim, né? Porque fala, por que eu sempre me deparo com esse tipo de problema? Porque eu ainda estou nessa fase de aprimoramento moral, de escolhas, porque fazer escolhas é muito difícil, né? Muitas vezes a gente faz escolhas equivocadas que nos proporcionam, muitas vezes, dores, né? Então, a gente repete por automatismo, e aquelas experiências que a gente fracassou, especialmente para ir desenvolvendo esses recursos, que estão latentes e aprimorando ele devagarzinho. Que a gente gerou no passado, que a gente produziu no outro, né? Às vezes a gente causou dores, e aí a lei de causa e efeito, ela vem nos cobrar, né? Lares difíceis, relacionamentos familiares, famílias com mães dominadoras, com pai autoritários, remonta o nosso passado de desregramento, de dar um pai autoritário, remonta o nosso passado e vai nos criando situações que nós realmente necessitamos para o nosso aprimoramento, seja ele um karma que eu tenho que passar, seja ele experiências que eu, antes de reencarnar, pedi que gostaria de passar, seja ela aquilo que eu causei para o outro e hoje eu estou experienciando na carne. A gente não tem como a gente falar é assim, é assado. Cada pessoa tem um propósito reencarnatório, cada um tem a sua forma diferente de experienciar essa reencarnação. Então, a gente não tem como falar, você sofre assim porque é assim. Não. Mas a gente sabemos que é uma soma disso tudo, né? E olha que profundo que a Joana coloca. Ela diz que quando se compenetrarem os pais de que o lar é o santuário para a vida humana e não um campo de disputa para a supremacia do ego, quando os adultos se conscientizarem que a educação é um ato de amor e não um meio de intimidar, de descarregar problemas, quando as pessoas entenderem a família como um compromisso dignificador e não um ringue de lutas, as trágicas ocorrências do abuso infantil, pela violência, pela indiferença, pelos estrupos, pela miséria que nasce no ser e a ela fica relegado. Tudo isso cederá lugar à construção de uma sociedade justa, equânime e feliz. Joana sempre frisa a importância do que a gente constrói uma sociedade justa, e que os abusos, as violências têm raízes nessa relação primeiras, lá da constituição familiar,
E por mais que a gente veja muitas dificuldades em relação à família e novas configurações de família, também ela diz que, por mais que pareça que a família vai se extinguir, porque não é verdade, isso nunca vai extinguir, justamente é ali que a gente vai construir uma sociedade mais humana e mais justa. Ela fala também que isso porque uma criança maltratada, sobre qualquer aspecto que se considere, projeta contra a sociedade o espectro do terror que a oprime, do abandono em que estertora e na primeira oportunidade tentará cobrar pela crueldade o amor que lhe foi negado. Então, se a gente observar a origem da vida dos criminosos, sempre vai ter uma questão de um lar desajustado, difícil, lares infelizes, agrupamentos perversos. Então, quando isso é importante, e no caso da criança que vivencia isso, vai cobrar da sociedade através da crueldade. E a gente vê que os atos de crueldade são manifestações na tentativa de buscar esse amor que a pessoa sente que foi negado. Então, uma infância infeliz vai deixar essas marcas, tanto de complexo de inferioridade ou de superioridade, que ela aborda esse, essa perspectiva no seu livro Triunfo Pessoal, com mais detalhes. E outras coisas variantes, inúmeras, a imagem de desvalor, de insegurança, ciúmes, desconfiança, de domínio do outro, agressividade, e tudo isso vai nos ajudar a entender o porquê das dificuldades do ser humano em poder ter uma vida social harmoniosa, e quando uma convivência social vai produzir angústia, no caso devido às marcas de alguma maneira, trazemos depois o que vai ser produzido. Então, as dificuldades da gente de inserir em grupos, conviver com pessoas, e essas tentativas da gente repetir as dificuldades que nós vivemos. Então, ela fala que até essa raiz lá da criança que teve uma infância com problemas, ela vai ter dificuldade até de se relacionar com pessoas, relacionar em grupos. Então, ela vai trazendo essas dificuldades. E ela fala, e por outro lado, se o indivíduo apresenta essa dificuldade de fazer parte dos grupos, os grupos também, muitas vezes, apresentam dificuldade de acolher os indivíduos. Os grupos fechados, que se recusam a receber novos membros. Isso não é uma coisa falada, porque é muito sutil, mas a gente sabe que existe, né? Aquele grupo, olha, aqui não tem espaço, mas não deixa, não fala abertamente, mas fica aquela coisa sutil que você percebe, né? Que não é aberto para novos membros. E Joana diz que evidência o estágio primário no processo de evolução do grupo. Nesses termos ela usa. Estágio primário no processo de evolução do grupo. Então, falando que é lá daqueles grupos ainda de tribo, né? Que é o meu grupo, aquela proteção que não pode, não pode. Então, isso ainda é uma evolução primária.
É esse o termo que ela usa. E para ver o quanto a gente ainda é primário, né? Quanto a gente começa a repetir essas exigências, essa posse sobre a vida do outro. Nós não somos donos dos outros, nem de nós mesmos, na verdade. Se a gente conseguir fazer esse movimento de trabalhar nossas questões, a gente já está tendo uma grande vantagem aí, né? Então, a Joana vai dizer que numa personalidade madura, mais desenvolvida, vai ter a tendência a encarar os desafios existenciais, as dificuldades que se apresentam na vida, mas como oportunidade de crescimento, né? Ela já não vai mais ver aquilo como sofrimento, como dor, revolta, não. Ela já tem essa consciência amadurecida, que são oportunidades de crescimento, são testes para que a gente se supere como oportunidade de evolução. Aí vai tender a não se desesperar, tanto em fase das coisas que vão acontecendo na vida, né? Elas têm maturidade para lidar com aquele tipo de problema, porque já tem esse entendimento de que as coisas daqui desse mundo são passageiras. E Joana, por fim, diz o seguinte: os impedimentos familiares, essas coisas truncadas nas relações que dificultam nossa vida, tudo isso vai ser superado pela consciência dentro de nós, aprimorando nossa capacidade de amar. O agente vai superando também as dificuldades das relações familiares. Vemos que tem uma interação muito dinâmica entre aquilo que o espírito traz, nossas características, que nós já trazemos, né? A genética, as questões familiares, do contexto onde a gente está inserido. Então, o próprio arranjo psicológico vai se dar como uma combinação de uma série de elementos que a gente sabe que o processo reencarnatório, ele começa já lá na fecundação, né? É sempre bom a gente lembrar isso. Ele se completa aos 7 anos, o encaixe do espírito no corpo. Mas o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Temas da Vida e da Morte, ele acrescenta que a adolescência, a partir dos 12 anos mais ou menos, é que a reencarnação de fato é concluída. Nesse período, ele diz, vai terminar de se completar, e é nesse momento que a glândula pineal atua na sexualidade, que é a glândula que fica como velador do sexo, e que a partir desse momento a ciência materialista acha que essa glândula se calcifica e passa a não ter mais utilidade. Mas a gente sabe que não é assim. André Luiz nos traz na sua obra, nos fala da glândula pineal, vai permitir que todas essas características do espírito se achavam ali mais escondidinhas, mais reprimidas, e no momento da adolescência que ela vai aparecer com toda a sua clareza, seja seus traços mais difíceis, como aquelas conquistas do espírito. É um registro do espírito, né, a glândula pineal, da mediunidade, e assim a gente sabe que ela realmente tem um papel muito importante na nossa vida, né? Hormônios que são eliminados pela essa glândula, que ela é uma das
condutoras do nosso espírito, do nosso corpo. E é na adolescência que a gente vê o jovem chegando com os dois pés no chão, né? Do planeta Terra e se mostrando realmente como ele é. Então, os conflitos no período da adolescência, além de todas as modificações do corpo, mudança hormonal, psicológica, é então nessa fase que se completa a reencarnação. Joana diz que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade, a dor se alteram, programando a paz futura. A terapia do amor em todo o universo vige o amor em suas variadas expressões. E não é o que tem faltado? Não é essa a nossa maior carência? Nós queremos amor, né? Mas nós ainda não sabemos amar. Só o amor responde o amor, né? E Joana diz que quando o amor se ausenta, a dor se instala. Então, obsessões, obsessores, inimigos, violências, caos das emoções, tudo que resulta do mal e da ignorância decorre da ausência do amor. O amor é também uma terapia que alcança o cerne da alma. Suas propriedades curativas estão à disposição de todos, como filhos de Deus que nos criou no supremo amor. E Joana, no seu livro Amor, Imbatível Amor, ela diz: as guerras, as lutas fratricidas, os conflitos domésticos e sociais, quando a consciência de justiça suportar as tendências destruidoras, o amor vencerá. Então, era isso que eu gostaria de trazer hoje. Eu vou trazer a nossa querida Ana aqui. Ana, se você tiver algum comentário para fazer sobre isso, porque eu sei que você é uma educadora também, né? Então, eu sei que você, com certeza, tem muita experiências, né? Nas bases de famílias, como você sempre observa naquelas crianças que você auxilia, né? Nossa, Ângela, que maravilhosa é a Joana, né? É, Resgatando para nós essa importância da família. E realmente, eu acho que todos nós, de alguma forma, somos educadores, a partir do momento que as nossas ações, né, sejam fundamentadas nos preceitos do que o Mestre Jesus nos ensinou, né? Principalmente seguindo aquele conselho, amar o próximo como a si mesmo. Então, é muito importante aprendermos a nos amar, porque nós só podemos dar aquilo que temos, aquilo, né, que já conquistamos. E a partir das nossas ações, dos nossos movimentos, sejam eles positivos ou negativos, de alguma forma nós vamos influenciar as pessoas. Mas quando essas nossas ações e essas nossas atitudes estão fundamentados nesses preceitos do bem, da fraternidade, da solidariedade, da empatia, né? Se colocando no outro quando o outro está numa dificuldade, que muitas vezes vem logo um julgamento, mas em vez de julgar, a gente se colocar, se eu estivesse aqui no lugar dessa pessoa, como que eu gostaria de ser acolhida, como que eu gostaria de ser vista, né? Então, eu acho que a doutrina como um todo, e principalmente esses ensinamentos da Joana, é um convite diário, né, constante, para que possamos, então, através das nossas atitudes no dia a dia, estar, de alguma forma, impactando a vida de outras pessoas, né? Porque é o exemplo isso que mesmo. carrega multidões.
né? E Jesus foi esse exemplo. Quando a gente lê sobre a Joana, quando a gente lê o que ela prega nos seus livros, e tantos outros missionários luminosos que nós temos como exemplo, seja seguidores, né, que trouxeram a doutrina espírita, como de outras filosofias, de outras religiões, quantos mestres nós temos que nos ensinaram através dos seus exemplos, que ficou na história, através de livros, né, trazendo para nós que realmente são as nossas atitudes, o nosso comportamento, as nossas ações que vão realmente servir de modelo para o outro. Então, a pergunta é: como que eu estou servindo de modelo para a minha família, para meu irmão mais próximo, né? Porque o primeiro núcleo é o da família, como ela tanto colocou. Mas para alguém que a gente encontra na rua, ou vamos trazer para mais próximo, a família, os amigos, aquelas pessoas que de alguma forma têm contato conosco, seja constante ou não, como que eu estou me comportando, né? Como que eu estou servindo? Porque eu acho que a nossa missão é servir, seja através de todas as ações que fazemos, mas que elas sejam pautadas com o amor, né? Com a fraternidade, com a solidariedade. Que é um desafio, mas como foi colocado, né, no começo, até eu fiz aqui algumas anotações, que nós acabamos reencarnando, trazendo atavismos e automatismos. Mas essa é a oportunidade, né? E eu costumo dizer, quando eu estou fazendo o evangelho com a minha família, que nós viemos com com a mochilinha nas costas. E então eu vou dizer que esses atavismos são pedrinhas que eu carrego, mas que eu vim para tirá-las, para que minha bagagem fique mais leve. Né? Então, através de quê? Dos desafios, das pequenas dificuldades, eu chamo de pequenas, porque Jesus e Deus só nos deu o fardo que nós podemos carregar. Nós fomos treinados para chegarmos aqui e aliviarmos essa bagagem. Mas a pergunta é: será que eu estou aliviando a minha bagagem ou eu estou colocando mais pedrinhas? Então, fica assim a reflexão dessa proposta da nossa vida, que é chegar aqui, como disse no Evangelho, no capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. Então, está lá: causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Então, essas anteriores é a oportunidade de tirar. Essas atuais é a oportunidade de eu praticar elas no sentido de que agregue valor ao meu espírito, né? Porque tudo que nós aprendemos aqui segue conosco, as boas e as não boas ações. Então, a reflexão é para cada um de nós, porque a reforma é interior, é de cada um, né? E essa reforma pessoal, essa reforma íntima, nós não podemos terceirizar. Ela é nossa. E, às vezes, eu acredito que todas as vezes é um desafio e é dolorido, porque mexer em algo que está ali pesando, que se você vai reformar uma casa, ou seja lá o que você for fazer de mudança, requer uma ação. E essa ação, às vezes, dá trabalho. Então, a nossa missão aqui é trabalhar a nossa melhora, né? Como a Joana diz, sermos hoje um pouquinho melhor do que fomos ontem. E amanhã, com certeza, estar um pouquinho melhor do que sou hoje. Então, eu gostaria de fechar, assim, com essa reflexão, porque eu aprendo muito com ela e com todos os ensinamentos que nós temos estudado. Nossa, Ana, muito obrigada. Realmente, isso que você falou fechou assim toda a nossa reflexão da noite, porque somos realmente espírito em evolução, né, Ana? Mas que bom aqueles que já despertaram para a responsabilidade de que a gente não está aqui a passeio, né? Que nem você falou, eu vim com a minha mochilinha, eu tenho que tirar essas pedrinhas, eu não posso voltar para lá com a mochila cheia, né? Então, é isso, realmente são reflexões que a gente tem que fazer diariamente, né? Muito obrigada, Ana, pelas suas palavras que realmente elucidaram muito bem as falas de Joana, né? Então, eu gostaria de convidar todos vocês para o nosso estudo de segunda-feira. Nós temos um estudo na segunda-feira, onde nós estudamos o Livro dos Espíritos, a série de André Luiz,
que realmente são maravilhosas, nos faz refletir muito nas nossas vidas, porque ele traz casos que refletem a nossa vida diária, né? Então, são realmente pérolas essa série de André Luiz. Estudamos também Paulo Estevo, que é o primeiro mártir da história do cristianismo, né? Também um exemplo de vida assim, maravilhoso, de fé, de coragem, né? De determinação. E estudamos também o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é realmente o código moral aonde vem nos dar as mensagens, os encorajamentos para que a gente possa, nessa vida, passar com determinação, com coragem, tudo aquilo que nós tivemos que passar. Porque todos aqui têm problema, ninguém está aqui na plena felicidade. Todos nós estamos aqui com o nosso pedacinho, né? Mas saber passar por esse pedacinho, esse que é o convite, né? De como a gente passar. E no dia 5 de setembro, nós teremos aqui o nosso querido palestrante Lucas Gabriel, Lucas Evangelista, que ele vai estar falando sobre os filhos do Calvário. Então, vai ser no sábado, 5 de setembro. Quem não conhece o Lucas, vale a pena ouvir suas palestras, porque realmente são do coração, né? É incrível, não é? Então, é isso. E agora gostaria de convidar a todos para a nossa prece final. A Ana vai fazer para nós. Então, Ana, quando você puder, nós estamos prontos. Tá? Então, vamos aproveitando, né, os ensinamentos dessa noite, imaginando na nossa tela mental a imagem majestosa do nosso Mestre Jesus, olhando para nós, e do seu coração brilha uma luz serena que representa a paz, a solidariedade, a fraternidade, o amor em família. E essa luz se conecta com a luz do nosso coração. E juntos, numa corrente luminosa, da nossa luz, de todos nós aqui que estamos conectados e com todos aqueles que ainda vão se conectar, não importa o momento, vamos imaginando essa luz se estendendo por todo o nosso bairro, por todo o nosso país, se expandindo por todos os continentes do planeta Terra. E essa luz vai se espalhando, representando todo esse amor de Jesus, toda essa compaixão, toda essa fraternidade. E essa luz agora se expandindo e adentrando a todos os hospitais do nosso planeta, aliviando as dores daqueles que estão hospitalizados, independente da patologia, mas principalmente daqueles nossos irmãos que estão sofrendo em virtude desse vírus, aquelas famílias que estão sofrendo com as perdas dos seus entes queridos, que essa luz os possa acalentar, que essa luz também possa dar suporte a todos os profissionais da área de saúde que trabalham nesse momento salvando vidas. Jesus amado, que o teu amor continue nesse instante adentrando em todos os lares do planeta. Vamos imaginar o nosso lar, essa luz se expandindo pelas paredes, pelos objetos, magnetizando a nossa água, seja no tanque, seja no filtro,
Onde estiver, essa luz ela permeia e está em tudo. E que seja colocado o remédio que nós precisamos para a cura das nossas dores morais e das nossas aflições e dores físicas. E assim, ó Mestre, pedimos a Ti que abençoe as crianças que sofrem, como foi falado, como tão importante o núcleo familiar. Que essas famílias que estão em desavenças, que estão em separação, que elas possam receber nesse instante um bálsamo, principalmente esses seres pequenos com espíritos milenares, que eles possam receber o suporte, se não for da família, que seja de um amigo, que seja de uma tia, que seja de um irmão de coração, bondoso, que está apto a acolher, a auxiliar. Te pedimos também que nesse instante o teu amor seja derramado sobre todas as famílias que perderam os seus entes queridos através do suicídio. Esses irmãos equivocados por não saberem que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Sem julgamento, mas que o Pai os possa acolher, os possa dar a luz que eles necessitam, para que eles possam receber o auxílio, o resgate através do amor. E assim, Mestre amado, deixamos uma vibração em aberta, para que seja levado pelos mentores da tua equipe, esses mentores luminosos, que essas vibrações sejam levadas a todos os locais, onde haja dor, onde haja sofrimento, seja do ponto de vista moral ou do ponto de vista físico. Que essas vibrações possam aliviar e curar todas as feridas emocionais e as físicas, se lá tiver. Deixamos então nos nossos corações a semente que vai nos alimentar durante toda a semana, a semente da fraternidade, do amor e da esperança. Que assim seja, Mestre, ser conosco hoje e sempre, sempre que estivermos sentindo uma dorzinha, que possamos lembrar que o teu amor infinito é a solução, que o teu amor infinito é o bálsamo que precisamos. Abençoa a todos nós conectados nesse estudo, que assim seja. Obrigada, Ana, pela prece que realmente é o bálsamo nos nossos espíritos, né? Uma prece maravilhosa, realmente ela nos traz uma paz interior que a gente sabe quanto que é importante essa prece para o nosso equilíbrio e para a nossa saúde mental também, né? Muito. Eu gostaria só de deixar avisados a todos aqueles que estão aqui conosco que a partir da semana que vem, esse estudo não será mais na terça-feira, e sim na quarta. Pelo seguinte, nós temos um trabalho de assistência aos desabrigados de rua, que é na terça-feira, às 7 horas da noite. Então, é no centro da cidade, fica muito corrido, eu vou lá e eu gostaria de ficar mais um tempo com eles, porque o número de desabrigados aumentaram terrivelmente. Em volta de quase 200 desabrigados que ficam ali em fila, esperando alimento, e a gente gostaria também de dar um pouco de conforto, conversando, um pouco de carinho, né? Então, por essa razão, para não ficar essa coisa muito tumultuada, ficar uma coisa mais tranquila, então nós vamos passar o nosso estudo para quarta-feira, o mesmo horário, 8h30. Para que na terça-feira nós possamos fazer o trabalho com os nossos irmãos necessitados com mais tempo.
tá bom? Eu peço desculpa por algum contratempo, mas nós contamos com a sua compreensão, tá? Então, olha, tenham todos uma boa semana, que Jesus nos ilumine, nos abençoe. Obrigada, Ana, que Deus te ampare, viu? Muito obrigada pelo carinho. Então, Eu que agradeço. boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.